Senhoras e senhores, boa noite. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças e debater o tema prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2017, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal da Secretaria de Finanças do município de Osasco. Em seguida, convido o vereador Alex Sandro de Souza Sá para secretariar os nossos trabalhos dessa noite. Anuncio agora a composição da mesa, nosso convidado especial, o secretário de Finanças, Pedro Sotero de Albuquerque, a senhora Karine Donizete Simões, diretora da Contabilidade. Fazem parte desta Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: o vereador Ricardo Silva, o vereador Alex Sandro de Souza Sá, relator Batista de Souza Moreira, membro Paulo César Dias dos Reis, membro Dr. Rafael Silva, também membro. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença de todos os senhores vereadores na lista presente, que tomem assento aos seus lugares. Nós não temos nessa noite, por enquanto, a presença de nenhum vereador, a não ser do nobre vereador Alex da Academia, sempre atuante, que compõe a mesa conosco. Quero fazer aqui menção dos nossos convidados. Já citamos, mas vou citar novamente, a senhora Karine Simões, diretora de Contabilidade da Secretaria de Finanças, a senhora Stephanie Jussara, também gestora da Secretaria de Finanças, o senhor Paulo Magalhães, que é contador da Secretaria de Finanças, e presente, prestigiando a nossa audiência pública, a senhora Regiane Aparecida Pereira, o senhor Humberto Francisco Sobrinho e a advogada, a doutora Fabiana Joaquim dos Santos. Solicito agora ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício de número 14 de 2018. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando pela TV, pela internet, ao secretário que aqui está presente, a nossa querida Karina e os demais membros da Secretaria de Economia e Finanças. O ofício número 14 de 2018, ao excelentíssimo senhor Alessandro Lindroso, presidente desta casa, assunto audiência pública. Senhor presidente, informa-se a Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre do exercício 2017. Assim, solicita-se para a realização do evento, convocação de funcionários para serviços de copa e coordenação de audiência, reservar o plenário e recepção, ficha de livro, presença de acolhimento, som, multimídia e TV. Solicita ainda que seja enviado o convite através de e-mail a todos os vereadores para a ciência da mesma. Atenciosamente, senhor Jefferson Ricardo da Silva, presidente de Economia e Finanças. Tem mais um ofício aqui sobre a mesa, presidente, do vereador Ralph, também justificando a sua ausência. Só, presidente. Obrigado, senhor secretário. O senhor que sempre tem, além de estar nos ajudando essa noite, tem sido um vereador atuante e que tem feito a diferença nessa Casa de Leis. Agradeço a presença dos vereadores, o público, a imprensa aqui presente para prestigiar essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida pela Vivo, pela TV Câmara Osasco, canal 7 Operadora NET e canal 3 da Cabonet Digital. Com reprise durante a semana, consulte os horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento está disponível e poderá ser assistido a qualquer momento na internet, no endereço eletrônico www.osasco.sp.leg.br. O público presente pode participar, retirando os formulários na recepção ou com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Agora eu quero convidar para que faça uso da palavra o nosso secretário de Finanças, Pedro Sotero. Vossa Excelência pode usar a tribuna ou, se achar melhor, aqui da mesa, o senhor fazer seu pronunciamento. Senhor secretário, a palavra é toda sua. Boa noite, ilustre presidente, vereador Ricardo Silva, secretário, vereador Alex, a todos os amigos que nos acompanham pela TV Osasco, a equipe da secretaria, a equipe dessa casa, o público presente. Serei breve, eu acho que a gente tem aqui uma apresentação que a Karine vai
falar um pouco, expor a questão dos números. O número de 2017, a gente vai ver que ele teve uma melhora significativa do ponto de vista fiscal, que mostra uma evolução ao longo do tempo, ou seja, a gente está conseguindo avançar na consolidação dos indicadores fiscais do município. Eu vou pedir a gentileza, então, de poder retornar ao término da apresentação, eventualmente fazer algum comentário adicional. A apresentação está bem didática, né? Eu acho que ela vai ser autoexplicativa. Vamos ficar à disposição. Mais uma vez, obrigado. Perfeito. Agradeço a palavra de Vossa Excelência e quero, então, convidar para que faça uso, neste momento, da palavra a senhora Karine Donizete, que é a diretora dessa Secretaria de Finanças. A palavra é toda da senhora. Fica à vontade, pode usar a tribuna, fica à vontade. Nós vamos, nesse momento, descompor a mesa para que possa fazer uso do slide. Boa noite a todos, os vereadores presentes, equipe técnica da Secretaria de Finanças, o público presente, quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Vou dar início à apresentação. Então, o objetivo, a gente fez um pequeno sumário aqui da apresentação, né? Deixa eu só voltar. Então, a gente vai estar apresentando a avaliação das metas fiscais de 2017. Essas metas fiscais, elas foram aprovadas na LDO para o exercício de 2017. Então, foi aprovado aqui nessa casa uma projeção. Só um momento, por favor. Então, aqui é o objetivo da audiência. As metas estabelecidas na LDO e resultados do terceiro quadrimestre. Então, quando a gente aprovou aqui a LDO, e na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já diz que, no artigo 9º, no parágrafo 4º, que a gente tem que vir acompanhar. Então, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida, que é a comissão aqui nessa Casa de Economia e Finanças. E o objetivo também é dar ciência à sociedade da evolução dos números fiscais do município. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina que a gente faça, na aprovação da LDO, um anexo de metas. E as metas são receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e dívida consolidada. E aí, a cada final de cada quadrimestre, a gente vem fazer esse acompanhamento. Então, a primeira meta é a receita. Então, a receita ela é dividida em duas categorias: receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes, ela não contribui para aumentar o patrimônio. A natureza dela é das receitas tributárias, impostos, transferências correntes, cota-parte CMS e PVA. Já as receitas de capital, ela contribui para aumentar o patrimônio, né, através da aquisição de bens e construção do bem público. As principais receitas de capital são operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital, que normalmente são alguns contratos de repasse para alguma obra específica no município. Então, quando foi aprovada a LDO para 2017, foi projetada uma receita de 2.299.363.822. Antes disso, deixa eu só informar. O STN ele determina que o Poder Executivo ele consolide os dados da administração direta, que é o próprio Executivo, e da indireta, que são as fundações, autarquias e a Câmara Municipal. Então, aqui no nosso caso, tem os dados da Prefeitura, da FITO, do IPMO e da Câmara. A Câmara não tem receita, por isso ela não consta aqui. Então, foi previsto, na LDO para o exercício de 2017, 2.299.363.822. Sendo previsto 2.038.710.461 de receitas correntes e de capital 260.653.361.
Então, do que foi previsto dos 2.038, a gente arrecadou 2.026.835.882. Então, a gente arrecadou 99% do que foi previsto de receita corrente. E aqui eu fiz um pequeno desmembramento que compõe quem atingiu. Na verdade, o Executivo ele alcançou 101% das receitas previstas, das receitas correntes previstas, né? A Fito 41% e o PMO 86%. As receitas de capital, praticamente na sua totalidade, era do próprio Executivo. E aqui, como eu disse anteriormente, expliquei, as receitas de capital elas são oriundas de alienação de bens, de operações de crédito e de transferências para alguma obra através dos contratos de repasse. Então, aqui dentro desses 260 milhões, estava previsto, na época da elaboração da LDO para 2017, que a gente teria alienação de bens, se fosse o caso, para pagar a dívida com IPMO, e também operações de crédito. Isso não se realizou. Então, por isso que a gente vê que a gente realizou apenas 3%. E aqui também tem valores de contrato de repasses que também não foram repassados pela União. Então, a gente arrecadou 3% somente das receitas previstas de capital. Aqui são números só do Executivo, só da Prefeitura. Aqui eu já mostrei no slide anterior, né? Então, a previsão era 2.204.378.948. A gente arrecadou de receita corrente 1.957.581.394, o 101% em relação ao previsto. E, como eu expliquei, as receitas de capital, né? Que a gente só realizou 3%. Aqui eu trouxe um comparativo das receitas do município. Então, aqui é o que foi realizado em 2016 e 2017. Isso aqui é só da prefeitura. Então, aqui ela está um relatório sintético. Então, de impostos, a gente arrecadou em 2017 R$ 54.460.154,75, a maior do que 2016. Essa apresentação também depois vai estar disponível no portal da transparência, aí pode ir batendo mais os números. Então, assim, eu vou resumir aqui em correntes e capital. Então, as receitas correntes, a variação de 2017 em relação a 2016, a gente arrecadou R$ 111.686.751,12. E de capital, a gente arrecadou menos 25.834.511,07. E desses números aqui, a gente tem um pequeno resumo. Então, daquelas receitas que evoluíram de 2016 para 2017, a gente tem o seguinte: impostos, a gente arrecadou R$ 57.971.150,52, a maior que o outro exercício. Então, a gente arrecadou mais 32 milhões de ISS, 20 milhões de IPTU e 5.610.000 de imposto de renda. 4.203.000 a maior também de taxa, sendo 1.008.000 da taxa do poder de polícia e prestação de serviços, e mais 3.195.000 da taxa de limpeza pública. As contribuições, a gente arrecadou também positivamente, favoravelmente, mais 2.362.413 da contribuição da iluminação pública. A gente teve também aqui uma receita, né, patrimonial de 72 milhões, que foi o acordo, né, da folha de pagamento da prefeitura, né, com o Bradesco. Então, receita patrimonial, ela contribuiu favoravelmente em 72 milhões. As transferências do Estado também, 10 milhões a maior, sendo cota parte CMS 9 milhões, IPVA 458 mil, IPI 193 mil, CID 200 mil, outras transferências aqui 189 mil. E as transferências da União, a gente recebeu também, contribuiu favoravelmente em 6.371.175,40, que é a cota parte do FPM de julho, de dezembro, e o repasse do SUS e do FNDE. O Fundo Nacional de Assistência Social também arrecadou 602 mil a maior, e outras receitas correntes, 16 milhões, que é a receita de dívida ativa, que aumentou em 11 milhões, ônus de sucumbência, 2.447.000, e atualização monetária, 2.668. As transferências do Fundeb também,
contribuiu favoravelmente em 10.289.483, e as transferências do FUNCAD, né, 11 milhões. Então, nessa planilha aqui, esses 111 milhões, esse é o desmembramento das que contribuíram favoravelmente. Aí, aqui nessa planilha, a gente vê números também que contribuíram negativamente, né? Que foram o ITBI, em redução de 3.510.000, as transferências da União, 3.084.000, a cota parte do FPM, que não é o de julho e dezembro, em 3 milhões, mais aqui um pouquinho de desoneração do ICMS, 35.000, e cota parte do ITR, 17.000. Também um programa da saúde aqui, uma transferência estadual, menos 418.000. Transferências de convênio também aqui, menos 922.000. E outras receitas correntes, 62 milhões, que é referente aos depósitos judiciais da Lei 151, a gente arrecadou, em relação a 2016, 37 milhões a menor. E a outorga onerosa também, menos 9 milhões. Juros de mora e restituição de despesas aqui também contribuíram negativamente. Então, naquela tabela, naquela planilha, eles estão negativos. E as de capital, né? A gente trouxe as que contribuíram positivamente, né? O PAC Santa Rita foi desfavorável em 22 milhões. Os convênios da União... Aqui, na verdade, não é positivamente, é negativamente. 22 milhões, que a gente deixou de ser repassado, que é do PAC Santa Rita, e é um contrato de repasse com a União. As transferências de convênios também, menos 3 milhões. Transferências de instituições privadas e alienação de bens. Essas contribuíram negativamente. Aqui está errado, eu vou corrigir o slide. A gente falou da primeira meta, né, que era a receita. E a segunda meta, estabelecida no anexo de metas da LDO, são as despesas. E as despesas também se dividem em duas categorias, despesas correntes e despesas de capital. Então, as despesas correntes, elas são destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos. São despesas de custeio das atividades dos órgãos da administração pública. É despesa com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiro, manutenção de equipamentos, despesas de consumo, né, água, energia, telefone. Essas são despesas correntes, que a gente chama de custeio. E tem as despesas de capital, que são aquelas que contribuem diretamente para a formação do patrimônio público, né, para a aquisição de um bem de capital. São as despesas relacionadas com a aquisição de máquinas e equipamentos, realização de obras e aquisição de imóveis. Então, aqui também são dados consolidados, né, da administração direta e indireta. Então, a previsão da despesa atualizada, ela foi prevista em 2.343.383.158. E a gente liquidou 1.867.986.298. A despesa liquidada é a efetivamente efetivada, né? Foi o serviço, considera o serviço prestado através da despesa liquidada. E aqui também a gente trouxe a comparação em relação à dotação prevista, né, a previsão, o total que a gente liquidou. Então, da Prefeitura, do total previsto, a gente liquidou 87%, 1.531.238.549. Da Câmara, a gente liquidou 39.102.385, 70%. Da FITO, dos 28 previstos, a gente liquidou 17, então 60%. E o IPMO, de 165 previstos, 156 milhões, que representa 95%. As despesas de capital, né, a previsão de 336.866.341 foi liquidada, né, o serviço efetivado de 124.207.849. Esse também número consolidado, né, entre a Prefeitura, a Câmara, FITO e IPMO. Então, as despesas de capital, em relação ao previsto, elas foram liquidadas da Prefeitura em 37%, da Câmara, 18%, da FITO é um número menos de 1%, né, e do IPMO, 38%. E do total previsto de corrente e capital, a gente liquidou, né, foi efetivamente realizada a despesa de 80%.
Aqui são números isolados, só da prefeitura, que eu já apresentei no slide anterior também. Então, 87% da previsão da despesa, a gente efetivamente realizou 87%, e de capital, 37%. Do total, da projeção da despesa, a gente liquidou 79%. Parou. Pronto, voltou. Então, o resultado, né, das metas de receita e despesa, a gente pode ver aqui nesse resultado consolidado. Então, do total arrecadado das receitas, de 2.035.728.49909, a gente empenhou 1.942.570.202,79. Então, a gente teve um superávit orçamentário de 93 milhões em relação à receita realizada e à despesa empenhada. Em relação à despesa liquidada, que foi a efetivamente realizada, que foi cumprida, que se realizou dentro do exercício, a gente tem um superávit de 167.742.201,45. Em relação às pagas, de 308 milhões. Então, o número aqui, que é considerado pelo Tribunal de Contas, como resultado, é pela despesa liquidada, que é efetivamente realizada. Então, a gente teve um superávit em relação à receita arrecadada e à despesa efetivamente concretizada aqui, o serviço prestado, um superávit de 167 milhões. A terceira meta é resultado primário. O que é o resultado primário? Ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Então, a receita total, a receita orçamentária total, para calcular o resultado primário, a gente exclui qualquer outro ingresso que não esteja relacionado ao poder de arrecadação do município. Então, a gente exclui as operações financeiras, as alienações de bem e operações de crédito. Então, aqui é o que realmente... só ficam aqui as receitas que realmente foram arrecadadas pelo município sem ter a venda de imóveis, sem entrar valor de empréstimos. Essa chamada receita primária, que é originária pelo próprio poder público, né, a capacidade dele gerar receita. E a despesa primária também é a despesa orçamentária total, excluídos os juros, os encargos financeiros e amortização da dívida. Então, a despesa primária é aquela que eu não estou pagando a dívida, que eu não estou pagando os juros, é o meu custeio normal, o meu investimento. Então, o resultado primário ele é a diferença de tudo que o meu poder de arrecadação menos o meu custeio e os meus investimentos, excluída todas as operações financeiras. Por que isso? Porque o resultado primário, com essa diferença das minhas receitas primárias e despesas primárias, eu chego no resultado primário. E o que é esse resultado primário? É o meu poder... o meu esforço orçamentário para o pagamento da minha dívida. Então, aqui eu realizei 2.101 de receitas primárias. É a receita que o próprio executivo tem poder de gerar. E aqui os custeios e os investimentos. Então, com toda a arrecadação e pagando todas as suas despesas, ainda sobrou 174 milhões. Então, ele teve um resultado primário de 174 milhões, que ele pode ser utilizado para o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública. Então, é um resultado bom. A gente tinha previsto que esse número seria um déficit primário. Então, quando foi elaborado lá em 2016 o anexo de metas para a LOA de 2017, a gente imaginava que aqui nas receitas teriam alienação de bens e teriam operações de crédito. Então, isso não se concretizou. Então, acabou que a gente teve poder, o município conseguiu gerar receita suficiente para cumprir o seu custeio e investimento e ainda sobrar dinheiro para o pagamento da sua dívida. A quarta meta é o resultado nominal. Ele não é a dívida, ele mede a evolução da dívida. Então, o resultado nominal ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um período em relação ao período anterior.
Então, a dívida fiscal líquida em 31/12 de 2016 era de R$ 929.381.187,67. Em 31/12 de 2017, a dívida fechou em R$ 932.614.073,83. A dívida fiscal líquida é a nossa dívida descontado todos os haveres, todos os direitos que a gente tem a receber. Então, ele é um resultado positivo. Então, quer dizer que a nossa dívida ela cresceu 3 milhões. E como se explica esse crescimento da dívida? Na verdade, a Prefeitura ela registrou no seu balanço, em 2017, o valor de 69 milhões referente à dívida previdenciária da Fito, parcelada através da Lei 13.485 de 2017. Então, a Fito tinha dívidas previdenciárias, a Prefeitura, como ente consolidador, ela fez esse parcelamento e assumiu essa dívida. Então, a gente reconheceu no balanço essa dívida de 69 milhões da Fito. E estamos pagando mensalmente. E a Fito também, e isso tudo para regularizar, né, a situação da dívida da Fito, com tributos federais também. Então, a Fito, além desses 69 milhões que a Prefeitura assumiu de dívida previdenciária, a Fito também atualizou seus débitos do PASEP e o próprio débito previdenciário do exercício. Então, mesmo aumentando aqui a dívida em 69 milhões, a gente só cresceu de dívida mesmo 3 milhões. Então, mesmo tendo assumido essa dívida de 69 milhões, não impactou tanto no aumento da dívida fiscal líquida. No anexo de metas da LDO, a gente tinha previsto um crescimento da dívida em 5.420.000. Então, a gente ficou abaixo, acabou crescendo 3.232.886. A quinta meta é a dívida consolidada líquida. É a dívida pública consolidada, deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e demais haveres financeiros. Aqui é a base legal, né? Então, a dívida consolidada do município, a dívida fiscal líquida, ela já é deduzida de todos os haveres, inclusive os passivos reconhecidos. E aqui, a dívida consolidada, ela é só deduzida os haveres. Então, ela tem a dívida consolidada líquida é um valor e a dívida fiscal líquida é outro. Então, a dívida consolidada líquida, que é o que a gente acompanha aqui quadrimestralmente, nos últimos 3 exercícios, ela vem diminuindo. Aqui, esse aumento aqui também, em relação a 2016, ele pode ser explicado por esse reconhecimento dos débitos da Fito. E a gente vê uma crescente do denominador, que é a RCL, que é a Receita Corrente Líquida do município. Então, em relação a 2015 e 2016, a gente teve uma receita corrente líquida de R$ 1.969.003.296. E o Senado Federal, aqui nesse artigo 3º, ele determina um limite prudencial. E esse limite é uma vez a nossa RCL mais 20%. Então, o nosso limite prudencial, a nossa dívida poderia estar em 2.362, mas ela fechou 2017 em 1.131.771.653. Em relação à RCL, o nosso percentual está 57,48. Eu já falei aqui em apresentações anteriores também que, apesar de ser um número alto, é uma dívida monitorada, ela é paga mensalmente, ela é bem acompanhada e ela é uma dívida antiga, né? Ela tem bastante... Ela tem um passado aqui, essa dívida, tem precatórios, tem dívida com o Banco do Brasil. Mas ela é monitorada. Aqui é os resultados, de acordo com a LRF também. Aqui é a receita corrente líquida, é o conceito, né, que são todas as receitas correntes deduzidas as transferências constitucionais, aqui no caso o Fundeb, né, acumulado nos últimos 12 meses. Então, são todas as nossas receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, serviço, industrial, as transferências correntes e demais receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais, que é o Fundeb, acumulado nos últimos 12 meses. Então, aqui, como acho que já está explicado no slide anterior, a gente teve uma evolução. Então, a gente fechou 2017 com a receita corrente líquida de R$ 1.969.003.296. Ela é o indicador para a gente acompanhar a dívida e o gasto com pessoal. A gente teve, no terceiro quadrimestre de 2017,
de despesa com pessoal, 899.239.364 milhões. A nossa RCL de 1 bi 969.003.296 representa 45,67%. Então, a despesa com pessoal em relação à nossa receita corrente líquida, ela está em 45,67%. E o limite prudencial, que é um limite que a gente pega de base, é 51,30%. Então, a gente está bem abaixo. A despesa com pessoal versus a RCL, eu fiz um pequeno comparativo aqui, uma variação dos terceiro quadrimestre dos 3 últimos exercícios. Então, em relação a 2016, em relação ao crescimento de 2015 para 2016, a despesa com pessoal cresceu 9,46%. E a RCL, 8,91%. De 2017, comparando com 2016, a despesa de pessoal ela subiu 3,49%, só que a receita corrente líquida ela subiu mais, 5,92%. Então, por isso que representa um percentual menor. Então, esses foram os indicadores, foram as metas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, através do anexo de metas da LDO, e os dados do terceiro quadrimestre. Muito obrigada. Muito bem, quero agradecer aqui a explanação da diretora Karine. Obrigado. Neste momento, nós queremos abrir agora para as perguntas referente às questões do que foi explanado. Antes, eu quero cumprimentar aqui a nobre vereadora Régia, que se faz presente conosco nessa audiência e que vem a brilhantar também nossos trabalhos. Então, peço assessoria da casa, nossos assessores que, tendo as perguntas, desde já encaminhem esta mesa para que possam ser respondidas aqui pelo nosso secretário ou pela nossa diretora da Secretaria de Finanças. Quero adiantar, senhor secretário, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 perguntas. Uma a respeito da educação, outra sobre os precatórios, outra sobre segurança e uma outra sobre a saúde. Então, posso fazer a primeira pergunta? Vamos lá. Quero perguntar, para concretizar o direito social à educação e buscar um ensino de qualidade, é necessário ter investimento. Gostaria de saber se no exercício de 2017 o Executivo conseguiu cumprir as metas orçamentárias no que tange aos gastos mínimos de 25% estabelecido pela Constituição Federal na manutenção e desenvolvimento do ensino. Pode ser. Eu vou fazer a segunda pergunta, que é sobre os precatórios. Ainda existe um déficit quanto ao pagamento dos precatórios no que tange a estes pagamentos? Qual foi o valor pago em 2017, se é que eles foram pagos? Qual será a previsão de pagamento? E, efetivamente, será cumprido esses pagamentos em 2018? Na segurança, quanto à central de monitoramento, Centro de Operações Integrado COI, os recursos orçamentários estão sendo destinados efetivamente para esta finalidade? E sobre a saúde, no que tange a terceirização das OS durante 2017, o que foi orçado e planejado efetivamente se realizou? E com a terceirização, a qualidade dos serviços apresentou melhorias? São essas as perguntas. Tem mais duas atrás. Uma sobre o meio ambiente e a outra sobre a cultura. Quanto à questão do bem-estar animal, em 2017, no que tange aos animais silvestres e animais abandonados, qual o valor foi utilizado? Existe alguma previsão de gastos para 2018? Em relação à cultura, em 2017 foram destinados recursos orçamentários para a reforma de museus? Existe uma previsão para a reforma ou aquisição de novos equipamentos para melhorias do museu? São essas perguntas no presente momento. Bom, boa noite. Cumprimentar a vereadora doutora Régia, estava presente, tudo bem? Eu vou responder aquelas que eu tenho condição de responder aqui, né? A educação a gente cumpriu ano passado, de fato, conseguimos cumprir os 25%, deu 25,17%, não foi? Enfim. 25,51, isso.
Exato. Então, a gente conseguiu atender e cumprir os gastos previstos constitucionalmente, né? Já, inclusive, considerando as deduções que o próprio Tribunal de Contas normalmente considera. Pagamento de precatórios, existe um déficit no que tange esse pagamento. A gente pagou em 2017 algo em torno de 100 milhões. Houve uma mudança na regra constitucional. Nós já pleiteamos junto ao Tribunal de Justiça o cálculo do déficit, né? Ou seja, o cálculo do formato de pagamento para que ele se manifeste, né? No começo do ano, vale a pena lembrar, quando o prefeito Rogério Lins assumiu, a gente teve um bloqueio de 64 milhões, e esse foi o valor que a gente pediu para lhe ser repactuado. Até agora não tivemos resposta pelo Tribunal de Justiça. Foi feita alteração no dia 15 de dezembro do ano passado, emenda constitucional 99, e a gente está aguardando uma manifestação do Tribunal de Justiça. Foram também celebrados acordos pela Câmara de Compensação, estão em fase de homologação, que diminuiriam o déficit em, acho que, se não me engano, 50 a 60 milhões. Mas a gente agora está aguardando a manifestação expressa do Tribunal de Justiça do Departamento de Precatórios. A questão da central de monitoramento, ela está em estudo orçamentário, ou seja, na verdade o COI já funciona, né? O que a gente está agora discutindo é a ampliação dele. Então, eu não confesso, vereador, que eu não sei exatamente ao que se refere a essa pergunta, porque assim, o COI ele já foi inaugurado, foi pago e está em funcionamento. O que a gente está discutindo hoje é a ampliação e a integração dele com outros sistemas, né? Mas eu precisaria de mais elementos. No que tange a terceirização da OS, eu não acho que é essa pergunta, eu vou tomar a liberdade de encaminhar ao secretário de Saúde, porque o que foi orçado e planejado na execução orçamentária foi atendido. Agora, a qualidade dos serviços, eu penso que sim, mas a pessoa que tem capacidade para responder isso com propriedade é o secretário de Saúde, né? A questão do bem-estar animal, Karine, a gente teve uma mudança, né, na rubrica que saiu da saúde para esse ano para o meio ambiente, não é isso? Enfim, eu precisaria levantar isso aqui junto à Secretaria do Verde e Meio Ambiente também. Na verdade, só para esclarecer, vereador, a gente aqui lida com a parte de finanças e parte fiscal, arrecadação e despesa, né? As perguntas relativas ao orçamento, elas são normalmente geridas, principalmente se tratando de iniciativa estratégica, pela Secretaria de Planejamento, e a gente acompanha muito a execução. Então, algumas perguntas aqui eu vou me comprometer a encaminhar aos secretários da pasta para que eles possam responder com mais propriedade. Como as perguntas não têm indicação de quem as fez, eu devolvo para a comissão, e a comissão vê como divulga melhor essa resposta. Obrigado. Mais alguma? Acredito que não há mais nenhuma pergunta, mas antes eu quero dar a palavra à vereadora Régia. Já a gente traz aqui essa pergunta. Vou conceder aqui o direito de palavra à vereadora Régia. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Tá bom, vereadora? Obrigado. Não. É que são tão raras as oportunidades da gente questionar alguma coisa, então vou aproveitar. Bom, secretário Pedro, o senhor falou da questão da educação, né? E pelo que eu acompanhei, a Prefeitura liquidou 25,25 e pagou só 19,11. Diferença essa que representa um valor de 5,89%, que daria mais ou menos uma faixa de 80 milhões. Pergunta se foi alcançado o percentual de 25% e quais os pagamentos foram realizados, pois o valor é muito alto para ser aplicado em um único mês.
que foi o mês de dezembro. Qual o valor aplicado no bônus do Fundeb? E qual o número de professores beneficiados? Esta é uma pergunta. A outra pergunta é: nós estamos num limite prudencial de 45,67 nas despesas com o pessoal. Havia uma promessa, o prefeito Rogério Lins falou que iria aumentar os salários do funcionalismo e ia também fazer o plano de carreira dos professores agora para 2018. Pergunto ao senhor, porque no orçamento que veio, a gente percebeu uma estagnação da receita. Vai ser possível dar este aumento aos funcionalismo e aumento e esse plano de carreira dos professores, uma vez que no orçamento não veio essa previsão? Esta é outra pergunta. E a outra pergunta é mais uma queixa. São duas queixas, né? Uma é com relação ao portal da transparência, que a gente tem tido bastante dificuldade em acompanhá-lo. Tem alguns dados que não são conclusivos, tem alguns pagamentos de indenizatório, por exemplo, que não há o valor, né? Não permite a transparência. E outra coisa que a gente tem notícia sobre atraso de pagamentos de fornecedores. Então, quais os motivos desse atraso? São essas minhas perguntas. Obrigado, vereadora Régia. Passamos, então, as perguntas ao nosso secretário. Vereadora, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar de trás para frente. O portal da transparência, eu vou anotar essa reclamação e encaminhar o setor responsável para a gente entender o que está acontecendo. Eu confesso que eu não tinha conhecimento. A segunda reclamação, vereadora, só para eu me refrescar, que foi a última. Os pagamentos aos fornecedores, né? A nossa média de cronologia anda com 45 a 60 dias. Isso já é uma coisa relativamente histórica, né? Tem determinados períodos da receita que isso se estende e tem determinados períodos que se encurta, né? Hoje, por exemplo, eu não devo nada referente ao exercício passado. A gente já está fazendo isso na maioria, lógico. Temos algumas despesas que, de fato, ainda não foram processadas ou não foram liquidadas do ano passado, mas aí não é uma questão de fluxo de pagamento. Necessariamente, são despesas que ainda não vieram para a Secretaria de Finanças, né? Mas a média de atraso, isso para recurso próprio, porque também a gente tem uma série de receitas que são vinculadas, então essas normalmente não têm atraso. O valor que foi liquidado em dezembro e deu essa diferença de 19,11 pago, ele pode ser pago até dia 31 de janeiro, que é o que efetivamente aconteceu, né? Então, assim, foi feito todo o levantamento de saldos orçamentários. Teve muitas coisas que chegaram no final do ano, como, por exemplo, o kit, né? Quase 30 milhões do kit, que só foi entregue depois de indas e vindas de licitações no final do ano. Então, causa um impacto pesado nesse orçamento e outras despesas que são naturais e corriqueiras da educação. Penso que não houve, vereadora, nenhuma grande inovação nessas despesas. O que causou esse impacto, majoritariamente, foi a questão, acho que, do kit, que, de fato, vieram no final do ano, teve até uma discussão judicial, não tenho detalhes, mas algo que impactou no fluxo, depois foi retomado. É uma conta alta. O valor do bônus do Fundeb, na verdade, o bônus que foi pago aos professores, ele não foi utilizado recursos do Fundeb. Foram todos recursos próprios. Isso também justifica essa variação, até por uma lei aprovada aqui por essa casa, a lei essa que, inclusive, salvo engano, teve uma emenda
de autoria da nobre vereadora, que é o que a gente está agora complementando, que era uma hipótese relativa a professores que estariam afastados, se eu não me engano, não é isso? Então, foram utilizados recursos próprios. Foram 15 milhões de reais o pagamento do bônus. E agora veio uma situação suplementar que a gente está estudando de professores que, em tese, não foram contemplados e que estão agora requerendo o benefício para que a gente possa processar. Mas eu não tenho esse valor ainda fechado, tá? Estou aguardando esse processo vir da administração. Com relação à questão do aumento dos servidores, professores, a gente já teve essa semana agora a criação do grupo de trabalho que vai analisar esse plano de carreira dos professores. Ou seja, está sendo cumprido aquilo que foi prometido. A gente teve no ano passado o reajuste para os professores, a gente conseguiu equilibrar problemas históricos de pagar professores abaixo do piso. Eu acho que tudo isso foi devidamente ajustado, né? Então a gente conseguiu já avançar bastante, ou seja, os professores já tiveram... É chato falar, porque assim, dá a impressão que mas vocês pagavam abaixo do reajuste. Tudo bem, a gente pagava abaixo do reajuste. A vereadora lembra que não é por uma vontade. No fundo, havia um problema anterior de outras gestões que finalmente conseguiu ser corrigido. Essa é a leitura. Lógico, é um aumento, não deixa de ser um aumento, que foi algo em torno de 6% a 7%, se eu não me engano, para fazer essa correção. Então, a gente está nesse processo hoje de discussão. Inclusive, estão vindo aqui para casa outros processos, outros projetos de lei que reestruturam cargos e estruturas da Secretaria de Educação, que eu acho que, no momento oportuno, deverão ser debatidos aqui por essa casa e talvez aí tenham mais detalhes sobre remuneração, vencimento e estrutura dos cargos. Os projetos acho que já estão encaminhados, um já está aqui, o outro está chegando, e eu acho que vai caber o debate específico nesse momento. A questão do reajuste, vereador, é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, é o seguinte: o nosso gasto de pessoal, ele diminuiu o limite prudencial, saiu de 46 para 45, não porque o gasto de pessoal não aumentou, o gasto de pessoal aumentou. É que a receita ela aumentou mais do que o gasto. Mas não deixa de ser um dado preocupante o fato da gente estar com um crescimento de pessoal ainda alto, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, não tem muito como administrar isso. Então, esse ano, a receita ela não veio estagnada no sentido de impedir o reajuste do salário. O que a gente teve foi uma postura mais conservadora, por conta dos prejuízos que a cidade de Osasco está tendo em função da redistribuição do ISS, do veto da Lei 157, ela está, de fato, impactando diretamente na nossa arrecadação. Mês de janeiro, a gente teve uma queda de arrecadação referente ao período anterior. Em fevereiro, a gente conseguiu recuperar, mas eu queria só, vereador, e aí pediu apelo também da doutora Régia, a gente tem um projeto de lei aqui nessa casa que faz um ajuste do ISS, que é para minimizar esses impactos da perda, e aí reforçar o pedido para que ele possa ser votado, porque isso está impactando diretamente na arrecadação que a gente tem diretamente por força do setor financeiro, que é o mais afetado. Então, a gente teve uma queda grande em janeiro. Em fevereiro a queda já foi menor, graças a Deus a gente até agora estamos até com uma perspectiva de, na receita própria, ou seja, na receita que é gerada do município, até superar o mesmo período do ano passado, mas no somatório a gente ainda está abaixo. Então, assim, a postura foi conservadora até para a gente conseguir medir os efeitos reais dessa redistribuição. Aparentemente, eu estou falando aparentemente por quê? Porque o que a gente conseguiu detectar até agora é que nós perdemos efetivamente parte do que era recolhido aqui, isso já foi imediatamente, em tese, redistribuído, mas a outra parte do que deveria ter sido recolhido aqui não veio. Então, a gente está indo nas empresas, estamos abrindo a fiscalização para conseguir recuperar e recompor esse valor. Está tramitando em Brasília um novo projeto de lei para ajustar esse recolhimento, que seria retroativo a janeiro, mas, independente disso, o trabalho da fiscalização continua. Então, essa questão da receita, vereador, a gente está acompanhando muito de perto. Ela é uma situação que a gente,
pôde perceber nos gráficos que a gente vem numa crescente muito boa, enquanto a maior parte do Brasil para ou cai a receita. Inclusive, no próprio levantamento da Frente Nacional dos Prefeitos, Osasco foi um dos poucos municípios que manteve o crescimento da receita. Agora, se deu com muito trabalho, muita dedicação, tanto da equipe de fiscalização como toda a equipe da secretaria, o apoio sempre dessa casa, que aprovou projetos de leis importantes, mas a gente agora está com um problema um pouco maior, porque a redistribuição ela não cabe somente a nós. A gente espera resolver isso ainda no primeiro quadrimestre e trazer para vocês os números melhores para a execução a partir do segundo quadrimestre. Eu não tenho o número total de professores, mas eu sei que foram todos atendidos. O que faltou, eu sei que o número que ficou pendente, que foi questionado perante a administração, está algo em torno de 700 professores. Todos os outros receberam o bônus, tá? Mas eu posso confirmar depois com o secretário de administração e secretária da pasta e formalmente responder, doutora. Obrigado. Recebi mais a pergunta da Maria. Pergunta da senhora Maria: como é calculado a taxa de lixo de terrenos vazios e garagens, secretária? Garagem? O cálculo... obrigado, Maria, pela pergunta. O cálculo da taxa do lixo, a garagem entra como área construída, né? Ela não tem... o área edificada, perdão, né? Para não dizer construída. Ela faz parte do cômputo do IPTU. A taxa do lixo dos terrenos vazios ela está prevista na Lei 139 de 2005. Foi suspensa a aplicação por um tempo por um imbróglio judicial de se podia ou não podia ser aplicado. Uma vez que foi pacificada a decisão no Supremo, a gente voltou a fazer o lançamento. Ele é calculado, acho que se não me engano, 0,45 FMO por metro quadrado. Eu vou confirmar, se você puder depois me passar só o e-mail, mas está na Lei Complementar 139, a base de cálculo. Perfeito. Agradeço aí as respostas do nosso secretário Pedro, e dizer que se as pessoas estão acompanhando o trabalho dessa casa, sabem a importância desse projeto que o secretário há pouco mencionou, e nós estaremos juntos, eu, o vereador Alex, a vereadora Régia, lutando para que esse projeto ele seja votado, secretário. Haja vista que a nossa cidade ela precisa cada vez mais arrecadar para que possamos, assim, dar condições de melhorias para a nossa cidade em todos os aspectos. Dito isso, eu quero partir para o encerramento. Eu quero agradecer aos palestrantes, vereadores, a imprensa aqui presente, nossa audiência pública. Informamos que esta audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, consulte a programação em nosso site. O endereço eletrônico é www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão das comissões pela organização e realização desta casa, na audiência pública, e aos assessores, vereadores que colaboraram para a realização desse evento. E finalizando, gostaria de agradecer aos funcionários dessa casa que estiveram aqui, pelo menos à vista, que vejo o Hariton, a Zezé, a Isabel e outros que estiveram aqui. Sinto-se, nosso amigo fotógrafo, sinto-se agradecidos. Dito isso, eu declaro encerrado essa sessão. Uma boa noite a todos.